Vivo pobre sofrendo sem ter terra, vendo os filhos chorando sem comer. Vivo o povo em tempo de morrer, vendo a hora formar-se uma guerra. Na reforma se fala, mas emperra, que não vai para a frente, é só para trás. Pois não é só pensando o que se faz, um povo ser forte e varonil, ou o Brasil põe fim ao latifúndio, ou o latifúndio acaba com o Brasil. Brasil. O paraíso dos latifúndios. 50% das terras nas mãos de menos de 3% da população. Concentração. Especulação. Corrupção. É preciso dar um basta. Há mais de 500 anos, quando o Brasil ainda nem tinha esse nome, viviam aqui mais de 5 milhões de índios de diferentes povos e nações. Os índios não conheciam a propriedade da terra. A terra era de todos, a mãe terra. Com a invasão dos portugueses, o Brasil se transformou em colônia e as terras viraram propriedade do rei de Portugal. Para obter mais lucros, o rei dividiu o território brasileiro em enormes faixas de terra, as chamadas capitanias hereditárias, que foram doadas a nobres e pessoas de confiança do rei. Era o início do latifúndio no país. E com ele vieram os monocultivos, o extermínio dos índios e a escravidão negra. A terra vira mercadoria e o Brasil o armazém do mundo. Em 1850, foi criada uma lei que regulamentava a propriedade privada da terra no país. Era a Lei de Terras, ordenada por Dom Pedro II. Nada mudou. Permaneciam os mesmos senhores de sempre, só que agora não eram mais beneficiados e sim proprietários. Nem o fim da escravidão, em 1888, mudou esse quadro. Libertaram os negros e prenderam as terras. Livre, é livre, é livre, 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 é livre, é livre, é livre, 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 é livre. Aqui que eu sou livre. Caiu a monarquia, veio a república, o novo século, novos presidentes e nada. O campo brasileiro continuava dominado pelas mesmas famílias da época da colonização. Em 1964, a ditadura militar se instala no país e persegue as organizações populares que se espalhavam pelo Brasil. Nesse mesmo ano, com a promessa de acabar com a pobreza rural pela justa repartição das terras, foi criado o Estatuto da Terra. Mais uma balela. A ação do governo apenas legitimou a concentração fundiária e, no fim das contas, se transformou numa verdadeira legalização da grilagem e da especulação. Mas esse não foi o único problema. Durante a ditadura militar, com a desculpa de expandir as fronteiras agrícolas, o governo brasileiro abriu as portas do país para o avanço do capitalismo estrangeiro. Não bastassem os velhos latifundiários, agora se somavam grandes empresas transnacionais na exploração das terras brasileiras. Nossas riquezas a serviço do lucro de poucos. Eu sou a segunda geração a terceira geração de proprietário, e a nossa propriedade foi dividida em 6. São 3 irmãos e 3 primos. Então nós já fazemos a nossa própria reforma agrária. A história do Brasil é, ao mesmo tempo, a história do latifúndio
e a história da violência sofrida pelos índios, negros e camponeses na luta pela terra. O passar dos séculos não acabou com o latifúndio no país, só o tornou mais violento. Hoje o latifúndio se reveste com nova roupagem, o agronegócio, um nome novo para uma velha estrutura. São as mesmas grandes propriedades, os mesmos monocultivos e a mesma violência. Cana-de-açúcar, café, soja, eucalipto, etanol. Em todos, o latifúndio, a concentração, a violência, a impunidade, a miséria. É preciso dar um basta. Limitar a propriedade é o primeiro passo para acabar com o latifúndio no país. O Brasil é um dos poucos países que não tem o limite da propriedade e nós não podemos continuar aceitando que no Brasil você possa ter milhões de trabalhadores que não têm 1 hectare de terra, enquanto você tem alguns poucos proprietários que têm milhões e milhões de hectares de terra. Os movimentos sociais propõem em campanha que nenhuma propriedade ultrapasse a marca dos 35 módulos fiscais, o que equivale a um limite que varia entre 175 e 3.850 hectares. Então, a determinação de um limite para o tamanho da propriedade rural é uma medida tradicional, histórica, em quase 90% dos países do mundo. Todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, do Oriente Médio, alguns da África, mesmo na América Latina, todos têm legislação, inclusive práticas consuetudinárias, é da cultura do povo, além de uma legislação que define isso, de que a propriedade rural tem que ter um limite. Tem que tudo, né? Acabar porque precisa, né? Aí tem que enfrentar, né? O cara chegar à tarde, né? Procurar uma bolacha, uma fuba pra comer, que eu só gosto de comer fuba. Uma fuba, uma macaxeira, uma batata. Se eu procurar uma fuba pra comer de noite e não tiver, eu fico agoniado. Dormir com fome é coisa muito ruim, dormir com fome. Pensa esse negócio ruim, dormir com fome? Cuscuz com peixe. A agricultura familiar é, de fato, quem tem condições de fazer um enfrentamento com o latifúndio improdutivo, com a terra que não cumpre a função social. Sem a agricultura familiar forte, de qualidade, com certeza nós não teremos soberania alimentar. É preciso ter acesso à terra para garantir a soberania alimentar de uma nação. E para garantir que sua população tenha condições de produzir seus próprios alimentos de forma saudável e nutritiva. Bota aqui no canto. Aqui é maracujá. Maracujá? Mas que tem? Maracujá. Olha o que é maracujá. A cada 5 segundos, uma criança morre de fome no mundo. No Brasil, cerca de 72 milhões de pessoas se alimentam de forma precária. Isso significa que 2 em cada 5 brasileiros não têm o que comer todos os dias, mesmo sendo o Brasil o 4º produtor mundial de grãos. É horrível a tristeza dessa gente que vive no Brasil sem ter conforto, vive o dono da casa quase morto, a mulher e os filhos descontentes, além de com fome mais doentes, visitando diários hospitais. Ou o Brasil põe fim ao latifúndio, ou o latifúndio acaba com o Brasil. É importante essa questão do limite para que todas as pessoas tenham acesso, porque do jeito que a gente percebe e do jeito que está hoje, a terra está concentrada na mão de poucas pessoas e essas ainda produzem para exportar e não para produzir comida para a mesa do trabalhador. Se continuar sob o domínio do latifúndio, o Brasil pode deixar de ser dos brasileiros e passar para as mãos das empresas estrangeiras e transnacionais. Oficialmente, 33 mil imóveis rurais estão registrados em nome de empresas e pessoas de fora. Eles somam 5,5 milhões de hectares em todo o país. A área é maior que o estado do Rio Grande do Norte.
Enquanto os estrangeiros avançam sobre as terras brasileiras, as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas se veem cada vez mais envolvidas em conflitos para garantir seus direitos sobre os territórios onde historicamente vivem e trabalham. Bom, para mim, também em nome de todos os povos indígenas, a gente tem muito claro que a delimitação de terra é garantia de vida, principalmente para nós povos indígenas. Porque uma vez que nós temos uma terra onde uma população de 30, 40, 50 pessoas convive ali, é uma forma distribuída igualitária, onde todo tem a oportunidade de usufruir daquele de modo responsável, que é um espaço de vida, de construção, para garantir o futuro de novas gerações. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Para os índios e quilombolas, a terra é um bem natural, direito de todos e não pode ser encarada como mercadoria ou propriedade particular. A luta pelo limite da propriedade é mais um passo da luta pela reforma agrária no país. É preciso limitar e distribuir para que as terras brasileiras estejam nas mãos daqueles que nela vivem e trabalham, para que a terra deixe de ser uma mera mercadoria e volte a ser fonte de dignidade e liberdade. Então nós precisamos ter o direito de uma terra para nós trabalhar. Lá nós vamos poder plantar, lá nós vamos poder ensinar os nossos netos a criar, a amar, a dar valor à própria vida. Por quê? Porque eles vão crescer sentindo a natureza, sentindo o que é vida, o que é viver, valorizando a si mesmo, porque lá nós temos capacidade de trabalhar e colher e viver do suor do nosso trabalho, do nosso fruto. Nós pedimos a reforma com razão porque precisamos dos produtos, pois não é só a classe de matuto que precisa ter a produção. Até mesmo os que vivem de balcão, em uma vida afogada em capitais. São os homens da roça quem faz um povo ser forte e juvenil, ou o Brasil põe fim ao latifúndio, ou o latifúndio acaba com o Brasil. O limite da propriedade da terra será a esperançosa vitória contra a injustiça do latifúndio e do agronegócio. Será a desejada realização da democrática partilha do chão, para que haja pão realmente em todas as mesas.